A gente fala agora das mudanças que o Ministério da Saúde fez há quase um mês na plataforma que gera aí a notificação de novos casos de Covid-19 e que tem sido alvo de críticas. Especialistas acreditam que as alterações podem represar o processamento dos dados e comprometer a precisão do quadro atual da pandemia no Brasil. Sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com o Anderson de Oliveira, que foi secretário nacional de Vigilância em Saúde e atualmente ocupa o cargo de secretário de Serviços Integrados de Saúde do STF. O Anderson, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Como que o senhor avalia essas mudanças? Essa questão de setembro ter tido um número mais reduzido de mortes por Covid-19 pode ter alguma relação com essas alterações feitas pelo Ministério da Saúde? Bom, em relação aos óbitos, não há possibilidade disso ocorrer, porque o sistema onde são registrados os óbitos é o sistema chamado CIVEP-GRIPE. O sistema que eles alteraram chama-se ESUS-VE, ou ESUS Notifica. E no caso, os óbitos, eles acabam não sendo possível você esconder. Você tem uma série de outros sistemas, como o sistema de mortalidade, tem uma série tem os cartórios, então é mais difícil você não considerar o valor real. Então, há realmente uma redução, e isso vem também corroborando com a transmissão e a vacinação. Então, nós, no âmbito dos casos graves, não há dúvida que realmente tem uma redução muito importante. A preocupação mesmo agora é com relação aos casos confirmados mesmo, a questão de represamento desses dados, é isso? Exatamente. O que aconteceu é que o Ministério da Saúde, no último dia 8 de setembro, fez uma alteração no sistema e eles incluíram que para encerrar um caso é preciso registrar o número do lote e o fabricante do teste. Isso torna a notificação muito demorada, muito lenta e muitas vezes até inviabiliza que o profissional consiga fazer a notificação. Então, eu acho que é uma burocracia desnecessária no estágio que nós estamos da pandemia, até porque a vigilância se dá com o caso suspeito. O caso confirmado é para a gente dimensionar o impacto. Então, eu acho que é lamentável fazer isso neste momento. Anderson, o que faltou na hora de fazer essa mudança? Além de tornar essa questão, essa burocracia lenta, faltou preparação por parte dos estados mesmo para conseguir preparar as pessoas que fazem esses registros? Olha, conversando com meus amigos dos estados, alguns estados foram mais afetados que outros. O que acontece é que faltou diálogo, faltou um treinamento prévio e um planejamento para que a implementação em produção dessa alteração se desse mais algumas semanas adiante, porque o que acontece é que agora em setembro nós estamos monitorando o período de impacto da variante Delta. Então, quando a gente faz uma alteração no sistema ou na forma de consolidação, eu acabo meio que perdendo a minha linha de base, a minha linha de comparação ao longo do tempo. Isso gera insegurança, gera desconfiança. Eu tenho absoluta convicção que não é essa a intenção do Ministério. Foi apenas uma lamentável e infelizmente, desagradável alteração. A jornalista Thaís Arbex, em Brasília, tem uma pergunta. Thaís. Secretário, boa tarde. A gente sempre tratou desde o início da pandemia, e o senhor acompanhou esse início bastante de perto, sobre as subnotificações de casos de Covid. Agora, essa mudança parece acentuar essa tendência que sempre foi uma discussão não muito clara aqui no país. Quanto dessa subnotificação, ela pode ser determinante a partir de agora, que a gente já vê a população ser vacinada, embora ainda não tenhamos atingido a marca que é considerada ideal. O quanto disso pode impactar, resumindo a minha pergunta, no nosso Sistema Único de Saúde, secretário? Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Olha só, em meados de março, nós tivemos o início, foi o momento em que o Brasil atingiu
uma média de 200 casos confirmados para cada 100 mil habitantes, e esse período durou cerca de 16 semanas, mais ou menos. Quando nós colocamos esse período, esse bloco em projeção, 6 meses adiante, significa que agora, a partir da segunda quinzena de outubro até o final de dezembro, nós estaremos ainda usufruindo de um intervalo em que a população brasileira teve uma exposição muito elevada à variante Gama, então tem muita gente que ficou infectada há menos de 6 meses, e a cobertura vacinal ela foi mais intensificada a meados de junho e julho. Então, nós ainda estamos usufruindo desse intervalo de segurança. Se nós não tomarmos cuidado e não continuarmos monitorando a incidência, ou seja, o número de casos e não os óbitos e nem as internações, porque esses dois estão reduzidos pela própria vacinação. Mas a incidência, ou seja, a atividade do vírus numa comunidade, ela pode ainda estar alta. Por exemplo, se observarmos as curvas de incidência do Suriname e da Guiana, que faz fronteira com o Brasil, elas estão muito altas. O Brasil está em terceiro lugar. Então, nós não podemos baixar a guarda. Nós estamos começando a virar o jogo contra a Covid. Então, qualquer alteração na forma de contabilidade, na forma de consolidação, gera mais confusão e a gente perde o nosso parâmetro de referência. Nós criticamos muito a China quando teve, em janeiro do ano passado, uma mudança similar a essa, em que eles aumentaram o número de casos. Não sei se vocês se lembram, teve um pico ali em janeiro que todo mundo começou a ficar desconfiado. Será que estão escondendo casos? Não estão escondendo casos? Então, a melhor maneira é transparência e diálogo. Então, a melhor maneira é o Ministério da Saúde mostrar os números de casos suspeitos que estão entrando agora nesse período do segundo semestre, para a gente poder ver se houve um aumento de suspeita e a proporção de confirmados está seguindo uma tendência esperada ou não, ou então que eles façam um boletim, façam uma coletiva, mas tem que dar transparência para isso. E aproveito para dizer, já passou do momento de nós começarmos a monitorar os casos não pela data de notificação, mas pela data de início dos sintomas, porque agora entender quando que o vírus está mais ativo, eu tenho que ficar mais perto do momento em que a pessoa pegou a Covid, foi infectada pelo coronavírus, e não o momento em que a unidade de saúde conseguiu registrar no sistema, porque a pessoa procurou. Esse intervalo, ele varia aí de 15 a 21, até 30 dias, a depender da situação. Então, isso pode complicar muito a qualidade da nossa percepção de mudança, e os estados podem correr o risco de demorar muito a tomar medidas de restrição para controlar uma nova onda de transmissão. A pandemia não acabou, gente. Nós estamos ainda estamos sofrendo com ela. Lembrem-se que Estados Unidos, Reino Unido e Israel, mesmo com altas coberturas vacinais, tiveram muita elevação de casos e óbitos. Então, nós ainda não interrompemos a transmissão. Secretário, ia justamente emendar nesse assunto. O senhor falou um pouquinho antes que a gente estava começando a vencer essa guerra contra a Covid, mas deixou bastante claro agora que a pandemia não acabou. O senhor, que sempre foi um porta-voz de todas as notícias mais claras e transparentes para a população a respeito da pandemia, queria que nos dissesse se o senhor vislumbra algum fim para esse período e como que o senhor vislumbra uma retomada do que a gente acostumou chamar de volta ao normal. Bom, no dia 3 de fevereiro de 2020, nós declaramos emergência de saúde pública.
Até o momento, o Ministério da Saúde não fez uma publicação falando está encerrada a epidemia. Então, nós estamos em emergência declarada, ainda oficialmente pelos órgãos governamentais. A pandemia, enquanto pandemia, ela vai acabar muito em breve, eu espero, no início do próximo ano, meados ali do próximo ano. No entanto, o coronavírus vai continuar circulando entre nós. Eu espero e desejo que a circulação do coronavírus ela seja sem importância para a saúde pública. Isso significa que vai ser como outra doença qualquer. Eu vou continuar tendo casos. Algumas pessoas vão ficar internadas, outras podem até falecer, mas não vai ter um impacto grande na saúde pública como um todo. Por enquanto, ela ainda tem um impacto enorme para a saúde pública e apesar de termos agora em setembro os menores índices aí, né, as melhores taxas de mortalidade, de casos, ainda estamos num patamar muito elevado, incompatível com uma civilidade, incompatível com um convívio como a gente está vendo, apesar de nós estarmos exaustos com todo esse sistema, com todo esse processo. Eu tenho visto alguns países têm trabalhado uma comunicação muito mais assertiva neste momento do que nós. Países como o Reino Unido têm mudado a forma de falar. Fique em casa para fique em alerta, trabalhando uma orientação de como as pessoas devem se portar em sociedade. Então, não é impeditivo de ter reuniões, não é impeditivo de ter atividades laborais. A gente vai ter que conviver com esse processo por mais alguns poucos meses, eu espero, e eu espero muito que a gente consiga atingir elevadas coberturas, porque é só a vacina para nos tirar dessa encrenca. O Leandro Rezende também tem uma pergunta direto do Rio de Janeiro. Leandro. Obrigado, Muri. Secretária, obrigado por estar conversando com a gente também. Hoje, o Campeonato Brasileiro volta, depois de 2 anos, a receber público nos estádios de futebol da Série A. Os protocolos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eles envolvem ali a realização de um teste PCR e também a pessoa, para poder ir no jogo, precisa apresentar a carteira de que tomou pelo menos uma das doses da vacina contra a Covid-19. Queria perguntar para o senhor, secretário, se esse é o momento, o senhor estava explicando para a Thaís agora e para todos nós, que a gente está num começo de retomada, né? De um começo, a gente já começa, mas ainda a pandemia está entre nós. É o momento de fazer eventos testes, de liberar o público, ainda que não a totalidade dos estádios. Esse é o momento de começar a tentar voltar essas atividades que envolvem multidões de uma forma geral, secretário? Olha, desde que sejam resguardadas as medidas, o evento teste, como o próprio nome diz, é um teste para que a gente possa, no futuro, termos uma ampliação dessa ocupação. Então, a gente precisa, sim, realizar exercícios utilizando técnicas de testagem e monitoramento, como está muito bem feito pelo secretário Daniel Sorans, no município do Rio de Janeiro. Então, eu tenho convicção que este é o momento, porque nós estamos na menor taxa de incidência, menor taxa de mortalidade. Então, nós temos capacidade de absorver alterações do padrão epidemiológico, caso esse evento teste demonstre que não devemos continuar fazendo eventos testes, não dá para fazer ainda uma abertura. Então, o que o município está fazendo é um exercício para que a gente possa realmente voltar a ocupar os estádios, os locais com maior aglomeração. Esse é um momento de janela de oportunidade. Então, eu acho que está correto. Temos que fazer, sim. Londres fez isso. Tiveram críticas também. Outros países, eu acompanhei essas atividades em outros países. Mas é fundamental que a gente conheça a nossa realidade. Daí, mais uma vez, a minha crítica à mudança no sistema de vigilância. Porque nós precisamos garantir uma continuidade no monitoramento. Eu nunca vou ter todos os casos. Sempre vão ter casos que não vão entrar no sistema. E o problema é que essa mudança que teve, começaram a aparecer casos que estavam no município há muito tempo atrás.
começaram a desaparecer casos que já estavam no sistema. Então, você imagina, para quem está monitorando isso com regularidade, a incerteza que se dá, porque eu não tenho o dado completo, eu não consigo visualizar o total de casos como o Ministério consegue visualizar. Então, precisa ter transparência e esse não foi um momento feliz do Ministério da Saúde. Secretário, enquanto o senhor falava, a gente via imagens nesse ladinho aí da tela, inclusive de torcedores do Flamengo no Maracanã tentando retirar o ingresso da partida contra o Atlético Paranaense. Inclusive, cerca aí de 1 hora antes do jogo, 200 torcedores aguardavam na fila, que a gente consegue ver, teve muita aglomeração, muita gente, inclusive, sem máscara, esperando para conseguir retirar o ingresso para comparecer nesses eventos testes para o Campeonato Brasileiro. Secretário Anderson de Oliveira, muito obrigada pela sua participação. Quer completar mais alguma coisinha, vendo essas imagens que a gente estava mostrando? Não, vendo essas imagens aí, estão errados os protocolos, né? Não era para estar com essa aglomeração, é para fazer o distanciamento. Tem muita gente que retirou máscara. Lembrando, gente, que máscara não é para proteger somente a você, principalmente para você não passar o vírus para outra pessoa. A vacina, ela protege? Protege, mas ela sozinha não tem 100% de segurança. Então, eu preciso fazer uma combinação, distanciamento, máscara e vacina. Então, a combinação dessas medidas é que vai aumentar a minha capacidade de evitar que eu tenha contato com o vírus e, eventualmente, se eu estiver suscetível de contrair aquele vírus. Então, eu acho que o resultado do teste, do evento teste, vai passar por uma avaliação dessa lamentável aglomeração. E eles vão ter que, obviamente, repensar a forma de fazer nos próximos momentos. E quem sai prejudicado nesse processo é o próprio torcedor. Então, acho que falta educação na nossa sociedade. Porque os protocolos, a comunicação está muito clara. Isso não depende da Prefeitura do Rio de Janeiro, depende do bom senso e respeito de quem está indo aos estádios. Tem que repetir isso 1 ano depois, mais de 1 ano depois que a pandemia já está entre nós, é complicado. Secretário, muito obrigada pela sua participação, agora sim, aqui no CNN Domingo, como sempre. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigada, Leandro e Thaís.